Que bom que você está aqui no canal Renilson Andrade, para hoje nós darmos continuidade ao nosso estudo, da nossa série As 7 Igrejas do Apocalipse. Hoje iremos falar da segunda igreja, a igreja de Esmirna. E nós iremos então se aprofundar nessa carta, procurar entender seu contexto, o seu conteúdo, o apelo de Deus, o convite, o que era que estava acontecendo, e vamos atribuir para a nossa vida espiritual hoje, ok? Nós sabemos que nós vivemos num período de Laodiceia. Se você não sabe, no último vídeo nós iremos falar sobre isso, tá bom? E então, essas cartas, esses conteúdos dessas cartas são importantes para nós, porque essas mensagens não eram apenas para a igreja local, mas eram para os cristãos que estariam na terra até a volta de Jesus. Cada mensagem tem um período específico, mas ela não se limita apenas para a igreja local e nem para o período específico, mas também para cada um de nós. E hoje, mais uma vez, Deus irá falar o nosso coração. Convido você a curtir o vídeo, dar o like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, vizinhos e etc. Ok? Vamos então orar para o nosso estudo da palavra? Oremos. Querido Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estudar as Escrituras, estudar esse livro, o livro do Apocalipse, aonde, Senhor Deus, nós encontramos a revelação do Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, que o Seu Santo Espírito possa ser o nosso professor, o nosso guia, possa ser, Senhor Deus, aquele que vai sondar os nossos corações e vai, Senhor Deus, fazer morada também, nos dando compreensão desse estudo e nos levando para mais perto de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, vamos então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, e nós então vamos fazer uma rápida leitura do texto, como costume, e depois iremos voltar verso por verso, iremos então fazer aplicações do texto, Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, você já abriu a sua Bíblia, se não, o texto vai aparecer aqui na sua tela, tá ok? Se você não tiver a Bíblia aí do seu lado. Apocalipse 2, versículo 8 até o 11, diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, esse é o conteúdo da carta da igreja de Esmirna. Vamos então voltar para o primeiro verso, que diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. É interessante que a igreja de Esmirna você não encontra registrado nas escrituras, ok? Afinal, esse nome Esmirna, ele surgiu da onde? Nós temos aí algumas suposições da onde é que esse nome ele deve ter surgido, Ele deve ter concedido ali a igreja de Esmirna, Existe uma árvore chamada uma árvore árabe, na verdade, O nome dela é Balsamodendron Mirra. Eu até gravei o nome aqui para mim não me perder ao longo do vídeo. Mas essa árvore, o que acontece? Ela traz uma goma. Na verdade, ela é extraída uma goma. E essa goma que é extraída dessa árvore, as pessoas no passado, elas usavam para tratar cadáveres. Também usava para acender incenso, também era usado para fazer perfumes, tem até o perfume bálsamo, Quando você olha ali em Mateus capítulo 2, versículo 11, quando ali os magos vão até o encontro de Jesus, que havia acabado de nascer,
Então eles levam alguns presentes para Jesus. E um dos presentes que eles levam é mirra, né? Que é extraída dessa árvore aqui. Então alguns entendem que o nome Esmirna vem, a origem dela é dessa árvore aqui, tá bom? E aqui está passando algumas imagens da árvore em si para que você possa então conhecê-la, né? Visualmente essa árvore, tá bom? Então essa era a igreja de Esmirna. Vamos lá, continuando. O anjo da igreja, você já sabe que nós já falamos no vídeo anterior, que esse anjo aqui não é anjo celestial, é anjo mensageiro. Mais detalhes, volte no vídeo anterior para que você possa então compreender quando é que possamos compreender, quando é que nós possamos entender que quando a Bíblia ela menciona anjo, aquele anjo se refere a um anjo celestial ou um anjo mensageiro, pessoas. E nós entendemos, e à luz da palavra de Deus e nos estudos que nós fizemos no vídeo anterior também, que esses anjos das 7 igrejas são pessoas, líderes de cada igreja, ok? Então vamos lá, o versículo 8, continuando, né? Estas coisas diz o primeiro e o último. É interessante que cada igreja, você vai ver que Jesus ele se apresenta de alguma forma para as igrejas. Quando você olha no capítulo 1, a partir do versículo 12, você vai ver que Jesus, ele se apresenta para João. Então João ele vê algumas características, ele vê algumas coisas em Cristo. E quando você olha as cartas, você vai ver que ele se apresenta dessas coisas que ele mostrou também para João. Por exemplo, quando ele diz assim, estas coisas diz aquele que é o primeiro e o último. Quando você olha no versículo 8 do capítulo 1, diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Né? O alfa e o ômega é a primeira e a última letra grega. Né? Quando você olha o versículo 17 do capítulo 1, ele vai dizer no finalzinho do verso, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Então, nessa igreja, Jesus se apresenta para eles, para nós, como o primeiro e o último. E o texto continua dizendo assim, que esteve morto e tornou a viver. Então, ou seja, ele não se apresenta apenas como o primeiro e último, mas ele acrescenta mais. Ele diz assim, aquele que esteve morto e tornou a viver. Porque Jesus ele deu ênfase na sua vida pessoal aqui na Terra. É interessante isso, né? Perceba que o período da igreja de Esmirna começa do ano 100 até o ano 313. E aí você vai ver porque nós calculamos esses períodos, até mesmo para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Por isso que nós marcamos esses períodos aí. E à luz da história, você vai ver que realmente não tem muita diferença não, porque no ano 313 você vai ver lá na frente que foi que aconteceu, justamente aí nesse período aí. A igreja de Esmirna, ela viveu uma forte perseguição religiosa, política, uma forte perseguição. Muitos cristãos estavam morrendo, na verdade, por causa de Cristo. Então, Cristo, quando se apresenta a essa igreja, ele diz assim, olha, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. É bem interessante e é bonito quando você está passando por uma dificuldade, alguma tribulação, algum problema de saúde ou emocional ou algo do tipo, e você começa então a ver testemunho de pessoas que passaram pela mesma situação ou algo parecido, só que venceram. E aquilo deu ânimo para você também continuar na luta. Não foi verdade? Não sei se já aconteceu isso com você. Jesus está querendo fazer a mesma coisa com a igreja de Esmirna. Ele então está se apresentando que um dia ele esteve morto, mas ele tornou a viver. Ou seja, o que aqueles cristãos estavam passando não seriam à toa. Um dia eles retornariam à vida. Vamos continuar o texto, porque está ficando bonito, né? Está ficando legal. Vamos continuar para a gente entender mais a história aí. O versículo 9 diz assim, conheço a tua tribulação. Né? É interessante que também em todas as igrejas, Jesus ele sempre aborda
essa frase, né? Essa questão. Eu conheço as tuas obras, lá em Efésios ele vai dizer, né? Aqui ele vai dizer, conheço as tuas tribulações, é praticamente a mesma coisa. Então Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, eu conheço a sua tribulação. Eu sei o que é que vocês estão passando. E ele diz mais, a tua pobreza. É interessante que a igreja de Esmirna não era como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja rica. E quando falo rico, é rico financeiramente também. E o texto vai dizer que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. A igreja, ela era pobre em termos de dinheiro, né? Em termos de finanças. Era uma igreja que não tinha muitos recursos, né? Para então fazer muitas coisas, diferente da igreja de Éfeso, que tinha recursos. Mas é interessante que o texto diz mais, mas tu és rico, mas tu és rico. É interessante que a igreja de Esmirna era pobre fisicamente, financeiramente, né? Mas ela era uma igreja rica espiritualmente. E é isso que importa para Deus. É quando você é rico espiritualmente. Você vai ver isso lá em Tiago, capítulo 2, o versículo 5. Cristo está lembrando a igreja que por mais que eles estavam passando por aqueles problemas, muitos cristãos estavam morrendo, muitos mesmos, muitos. Nós podemos até dizer que o período da igreja de Esmirna era o período dos mártires, onde muitos, milhares de pessoas morreram por causa de Cristo. Mas Jesus está lembrando a eles que por mais que eles eram pobres financeiramente, mas eles eram ricos espiritualmente. Jesus estava alegrando o coração deles a respeito disso. E o texto diz mais, né? Continuando, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Essa blasfêmia aqui, nós podemos então compreender também como falar mal, como calúnia, né? Ou seja, muitos, aqueles que se declaravam judeus, estavam blasfemando, ou seja, estavam caluniando os cristãos, aqueles que estavam perseguidos, aqueles que estavam sendo mortos. E é interessante essa expressão, porque aqui, queridos, não está se aplicando somente para os judeus, tá ok? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por que então nós temos essa expressão judeus? Por exemplo, igual hoje em dia, nós somos cristãos, mas não é errado a gente dizer que nós somos israelitas, né? Nós somos do povo de Israel espiritualmente. É só o nome que é símbolo daqueles que representam de Jesus. E na época, os judeus, eles representavam o cristianismo. O cristianismo começou ali no meio dos judeus, entende? Então, quando a Bíblia diz que e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, ou seja, muitos daqueles que estavam caluniando os cristãos. E é interessante a gente frisar também que a igreja não tinha somente judeus, tinha gentios, tinha gregos e outras pessoas mais, entende? Paulo então começa a pregar para os gentios, então a igreja começa então a se misturar, ok? Mas aqui nesse período existiam muitos judeus fanáticos, muitos gentios fanáticos, que perseguiam aqueles realmente que criam que Jesus era o Messias e viviam rigorosamente o que as escrituras ensinavam para eles, tá bom? E por falta dessas calúnias que eles estavam dizendo, entoando, né? Eles eram considerados como falsos. Eles se declaravam judeus, ou seja, cristãos, seguidores de Cristo, mas na verdade eles não eram, ou seja, eram hipócritas. E você percebe que a calúnia, a difamação, ela não começou aqui não, queridos. Começou muito tempo lá atrás, né? Desde quando o anjo, né, que se rebelou contra Deus, que era o anjo Lúcifer, que se transformou em Satanás, ele caluniava lá no céu. Ele fez a mente de uma terça parte dos anjos, dizendo que Jesus ele era tirano, que Deus era tirano, que se você não obedecesse ele iria destruí-los.
E ao longo da história a gente percebe que essas coisas, ela entrou no nosso planeta, no meio da nossa raça, a raça humana, e está até os dias de hoje, né? Mas quando você olha o livro de Atos, você vai ver que ali muitos judeus, né, estavam caluniando ali os apóstolos, né, a igreja ali apostólica ali naquele período. Você vai ver ali lá em Atos 13, 45, 14, versículo 2 e 19, capítulo 17, versículo 5, versículo 13, capítulo 18, versículo 5 e 6, o versículo 12 também, o capítulo 21, versículo 27, ok? Então esses textos falam das calúnias, né, que ali os judeus estavam criando no meio do povo para se rebelarem contra os apóstolos. E na igreja de Esmirna foi a mesma coisa. Esses hipócritas que se diziam judeus cristãos, né, em outras palavras, que caluniavam, que falavam mal dos cristãos, dos seguidores de Cristo, eles eram na verdade servos de Satanás. E o texto continua dizendo o seguinte: sendo antes sinagoga de Satanás. É interessante que nós iremos abordar, irei fazer um vídeo extra também sobre a sinagoga de Satanás, né? É interessante que a sinagoga, o que significa sinagoga? É igreja, vamos dizer assim, é uma igreja. E Jesus, ele está dizendo aqui na igreja de Esmirna que esses cristãos que estavam caluniando, que na verdade eram falsos, eram hipócritas, porque eles não eram judeus, que não eram cristãos, eles estavam sendo anti-sinagoga de Satanás, né? É o que o texto ele nos ensina, ou seja, quando é que uma sinagoga, uma igreja, ela se torna uma igreja de Satanás? É forte essa expressão, né? Mas realmente é uma realidade. E por que então Jesus ele usa essa expressão sinagoga de Satanás? Porque, queridos, em muitas igrejas da época, as pessoas tramavam a vida de outros cristãos. Lembra nos tempos de Cristo? Aqueles líderes religiosos, eles se reuniam no templo, né? Ali no Sinédrio, para tramar, para então fazer uma armadilha para que Jesus então caísse ali na lei de Moisés, na lei dos romanos. Eles estavam tramando para tirar a vida de Jesus ali. Então eram sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. E hoje em dia, queridos, existem muitas igrejas, infelizmente, que acabam ficando semelhantes a essas sinagogas de Satanás. Não porque estão planejando tirar a vida de algum cristão, mas às vezes perseguir, às vezes ou algo do tipo, acaba tornando uma igreja que deveria ser a igreja de Cristo. Cristo deveria ser o centro daquela igreja, às vezes por causa de alguns joios, né? Alguns hipócritas, alguns que se declaravam judeus e não eram, ou seja, se declaram cristãos e não são hipócritas. Às vezes a igreja acaba tomando esse nome, como aconteceu aqui em muitas sinagogas no tempo de Esmirna. Continuando, versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, né? Ou seja, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, queridos, vocês estão passando por provações tremendas. Muitos cristãos estão morrendo. Mas não temas, não desanimes. Tiago 1, 2, João 16, 33, Jesus então ele traz promessas para a igreja de Deus. Não temas o que tem de sofrer, ou ser preso, ou ser morto, não se preocupe. E é interessante que muitos cristãos, até os dias de hoje, se for possível morrer por Cristo, morre. Porque às vezes a gente chega numa situação, numa intimidade com Deus,
que quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós entendemos que sem Deus nós somos nada. Então muitos vão preferir a morte se for preciso. Olha o exemplo de Paulo. Paulo diz assim, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo chegou numa situação em que a vida dele não valia mais para ele. Porque se for para morrer com Cristo, ele preferia morrer. Entende? Então muitos cristãos estavam dando a sua vida por amor a Cristo Jesus. E a igreja estava sendo perseguida. Jesus estava apresentando, olha, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornei a viver. Conheço as tuas tribulações, conheço as suas aflições, conheço as coisas que você tem enfrentado, mas eu sou a solução. Eu sou a solução. Que maravilha! Jesus é a nossa solução. Ele é a sua solução. Ele é, Senhor, Ele é o seu Deus. Aquele que está de dia e de noite pelejando com você. Está guiando você no caminho da eternidade. Amém? Não temas as coisas que têm de sofrer. E continuando o verso, ele vai dizer assim, ó, postos à prova. Né? É interessante que muitos cristãos estavam sendo postos à prova. Muitos estavam ali à beira da morte. Muitos tinham a oportunidade de negar Jesus, mas não negavam Jesus. Satanás muitas das vezes coloca a gente numa situação para que a gente possa negar Jesus, para que a gente possa blasfemar diante de Deus, contra Jesus, contra Deus. Mas, queridos, se a nossa fé está ligada com Cristo, se as nossas raízes estiverem ligadas no céu, nós seremos mais que vencedores. Mais que vencedores. E a igreja sofreu uma forte perseguição. Continuando o texto. E tereis tribulações de 10 dias. 10 dias. Existem duas interpretações para esses 10 dias. E nós vamos se atentar apenas para a primeira interpretação. Quando você olha ali alguns textos da Bíblia, eu me lembro de um agora, Números 14, 34, se eu não me engano. Se eu estiver errado, eu vou colocar o verso certo aqui, tá? E outro eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano é Deuteronômio. E eu vou colocar o verso aqui, tá bom? Vai dizer que o princípio de dias em profecias é anos. Então esses 10 dias em profecias são 10 anos. Que 10 anos é esse? Que 10 anos são esses? Bom, os 10 últimos anos desse período foram os 10 anos mais desafiadores para aqueles cristãos. Porque eles já vinham anos e anos sendo perseguidos, mortos. Mas aqueles últimos 10 anos, queridos, foi algo terrível. Foi algo terrível. Onde a lei foi imposta de uma forma bem mais rigorosa, onde igrejas eram destruídas, as escrituras eram queimadas, pessoas eram mortas em praças públicas e por aí a parte. Líderes eram apedrejados, líderes eram mortos, decapitados e etc. Então, os últimos 10 anos foi realmente um período muito cruel, tá bom? Quando você olha ali, no período ali, foi iniciado com o imperador Diocleciano no 303, até ali no ano 313, né? Ali com seu sucessor Galério, né? E foram ali pessoas extremamente usadas pelo diabo. Mas antes deles existiam outros imperadores que eram usados pelo diabo, né? Por exemplo, você vai ver ali Trajano, do ano 98 a 117, Adriano, do 117 até 138, Marcos Aurélio, do ano 161 a 180, Décio, do ano 249 a 251, Valeriano, de 253 a 259, e ali vem Diocleciano e vem os seus sucessores sucessivamente. Todos eles perseguiam os cristãos, um mais rigoroso do que o outro, um mais cruel do que o outro. E esses últimos 10 anos desse período foi algo mesmo horrível, horrível, horrível. Mas o que a Bíblia diz? Não temas. Esse era o conselho, esse era o apelo de Deus para a igreja. Não temas as coisas que tem de sofrer.
E o texto vai terminar dizendo o seguinte, uma frase que é bastante conhecida, né? Ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel. A igreja de Hermina era uma igreja fiel a Deus. E Jesus estava novamente dizendo assim, olha, ser fiel, continua sendo fiel até a morte. Até a morte. Por quê? Porque você terá a coroa da vida. Coroa é símbolo de vitória, de recompensa. Vida é Jesus. No final das contas, se você for fiel até o último segundo da sua vida, no final de tudo, quando Jesus voltar pela segunda vez a essa terra, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Aqueles que morreram com Cristo terão a recompensa da vida eterna. E muitos desses cristãos, não só eles, mas milhares, desde Adão até hoje, até aqueles que vão morrer amanhã ou depois da manhã, até a volta de Jesus, terão a recompensa da vida eterna. Queridos, que eu e você possamos ter essa coroa da vida. Possamos ser fiéis. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, quem tem ouvidos, ou seja, você tem ouvidos, ouça. Você está escutando, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Aquele que passar por toda tribulação, aquele que passar por todas as fases da igreja até a volta de Jesus, mas passar perseverante, ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte só estarão os ímpios, os perdidos, aqueles que rejeitaram Jesus, a sua palavra, aqueles que não abriram seu coração enquanto em vida para fazer com que Jesus faça morada, faça transformação, morreram sem Cristo. E essas pessoas, junto com Satanás, junto com seus demônios, serão exterminados da face da terra. E aqui eu faço um apelo para você, queridos. Eu não sei as suas lutas diárias. Não sei o que está acontecendo com você aí do outro lado. A sua vida pessoal, a sua vida emocional, a sua vida social. Eu não sei, queridos. Eu não sei das lutas, dos problemas que você está enfrentando. Mas eu só sei, queridos, que Jesus é a solução. Eu faço como Pedro, né? Quando tinha aquele camarada lá na porta Porta Formosa, né? Lá em Atos, pedindo dinheiro. Aí Pedro diz assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Da mesma forma eu digo para você, queridos, eu posso não resolver os seus problemas financeiros, eu posso não resolver os seus problemas particulares, mas o que eu tenho eu dou para você, que é Jesus. Corra para Ele. Ele ama você de tal forma, queridos, que Ele tem cuidado de você desde o seu nascimento até hoje. E esse cuidado, Ele quer mais. Ele quer mais. Entregue a sua vida a Jesus. Sirva Ele de todo o seu coração. Porque ainda que você passe por problemas, dificuldades, ainda que você passe por provações, como os cristãos passaram, e muitos morreram, Jesus está no controle. Que Deus nos abençoe.